Fala pessoal, beleza? O que é Markdown? Markdown é a tecnologia utilizada para criarmos esses arquivos README dos nossos repositórios. E ela é usada para gerar HTML de uma forma mais simples e intuitiva. Então você não precisa saber precisamente HTML para poder escrever HTML usando o Markdown. Ele vai pegar esse código em Markdown e vai traduzir para HTML. Resumindo, Markdown é uma linguagem de marcação que permite a formatação de texto de forma simples e intuitiva. Foi criada por John Gruber em 2004 com o objetivo de oferecer uma maneira fácil de escrever conteúdo em forma legível, tanto para humanos quanto para máquinas. O Markdown é amplamente utilizado em plataformas de blog, fóruns, documentação, sistemas de controle de versão como o GitHub. A principal ideia por trás do Markdown é oferecer uma sintaxe simples e intuitiva para formatar texto sem a necessidade de utilizar comandos complexos ou linguagens de marcação mais elaborados como o HTML. Com o Markdown é possível adicionar a formatação básica como negrito, itálico, títulos, listas, links, imagens, utilizando apenas caracteres especiais e convenções de textos. Aqui a gente tem o Markdown Guide, tem todos os detalhes, você pode explorar um pouco melhor sobre como funciona, enfim, aprender tudo sobre o Markdown, como é feito a tradução, né? Aqui tem um exemplo de como é feita a tradução. Você tem um arquivo de Markdown, tem o Markdown App, que traduz o Markdown File para HTML e renderiza o output no browser. Tem todos os detalhes sobre a linguagem de marcação aqui, e você pode explorar mais aqui como funciona, ver como começar, e aqui tem um guia básico, por exemplo, H1, H2, H3. Então vamos exemplificar isso daqui, pessoal. A gente vai abrir aquele arquivo Markdown nosso e vamos editar aqui. Vamos criar um Markdown, por exemplo, H1, H2 e H3. Uma cerquilha significa que é um H1, duas cerquilhas, H2, três cerquilhas, H3, e assim vai até o H6. Então, se a gente comitar isso daqui, o resultado vai ser isso daqui. Um título, que é o título principal, né? O nome do repo, H1, H2 e H3, e por aí vai. Então, ele é usado para formatar texto. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode negritar um texto. Então, suponha que eu tenho aqui sample text. E aí eu quero negritar esse cara. Eu faço o seguinte, coloco asterisco, 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 commit changes, e ele está negritado. Ah, eu quero negritar também de uma outra forma. Existe uma outra forma de negritar, que você coloca underscores antes e depois. Commit changes, e um underscores fica itálico. Deixa eu mudar aqui, pessoal. Vamos colocar dois underscores. E agora fica negrito. Commit changes, e aí está. Também funciona como negrito. Cabeçalho, a gente já viu, né? Que é para criar os cabeçalhos, por exemplo, H1, uma cerquilha, H2, duas cerquilhas, e por aí vai. Listas, então você pode criar listas ordenadas utilizando números, asteriscos ou hífens. Por exemplo, item, vamos colocar o número dele, né? Ctrl C. Beleza, 1, 2 e 3. Ou pode colocar asteriscos. Então, vamos colocar um asterisco aqui, outro aqui, outro aqui. E vamos comitar essas mudanças. Ok, commit. O item 1, 2 e 3 eu preciso revisar a sintaxe, pessoal. Vamos ver se assim funciona. Ctrl C. Commit changes. Ok. E não funcionou. Você tem que explorar isso daqui e ir testando, pessoal. No caso, criar a lista usando números, eu tenho que revisar. Enfim, depois eu coloco na tela aqui como você faz isso. Dá para você colocar também links com imagens, citação, bloco de código, criar tabelas,
e por aí vai. Enfim, dá para fazer muita coisa com o Markdown e ele é bastante utilizado na documentação de repositórios. E a principal vantagem do Markdown é a sua simplicidade e facilidade de aprendizado. Ele permite que você se concentre no conteúdo em vez de se preocupar com a formatação complexa do texto. Além disso, a maioria das plataformas e ferramentas online oferece suporte nativo ao Markdown, permitindo que você visualize instantaneamente o resultado formatado enquanto escreve. Em resumo, o Markdown é uma linguagem de marcação leve que simplifica a formatação do texto, tornando mais fácil e rápido criar conteúdo estruturado e legível. É amplamente usado em diversas aplicações e oferece uma alternativa simples e eficaz ao HTML e outras linguagens de marcação que são mais complexas. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente vai entender os arquivos git ignore. Então até lá. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Arquitetura de Microserviços do Zero com ASP.NET, .NET 6 e C#. Aprenda como construir um e-commerce do zero com ASP.NET, .NET 6, OAuth 2, OpenID, Identity Server, RabbitMQ, Ocelot e muito mais. E dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.